Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meu irmão Mateus, aqui mais uma vez. Queria desejar uma ótima tarde para os irmãos. Agora são 3h pouca da tarde. Estamos aqui na cidade de Itacaimbó, na Vila Melancia, um lugar onde fazemos também um projeto de evangelização todas as segundas-feiras. Mas o meu assunto com os irmãos não é esse. Enquanto eu andava aqui pela estrada, perto da casa do meu tio, eu tenho alguns familiares aqui, o Espírito Santo me lembrava da obra que Jesus fez. Aquilo que é mais importante nas nossas vidas e que todo ser humano deveria entender. E o que é, Mateus? A obra de Cristo na cruz. Nós temos que entender que houve alguém que morreu por nós, sacrificou a sua própria vida, renunciou à sua própria vida, como diz em Filipenses capítulo 2. Ele trocou a sua glória por um tempo e se fez carne para morrer por mim e por você. A verdade, irmãos, é que, como está escrito em Jó capítulo 15, verso 16, o homem corrupto, ele bebe iniquidade como se fosse água. O pecado, ele nos afastou de Deus. Isaías 59:2 diz que o pecado, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Como diz em Provérbios 8:35, aquele que acha a Deus acha a vida. E quando eu me separo de Deus, eu atraio a morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos condenados. Estávamos seguindo para o abismo. Merecíamos o inferno. O Hades, o Guiena era o nosso lugar. Mas a Bíblia diz que houve um plano de salvação. Deus no céu, desde o início dos tempos, Ele já tinha apresentado uma solução para o homem caído. E qual é essa solução? Jesus na cruz. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso 2, que Ele é a propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados. A Bíblia diz em Atos 13:48, que por este nome, o nome de Cristo, se anuncia a remissão dos pecados. Mas Mateus, você pode me dizer, eu não roubo, eu não mato, eu não uso droga, eu tomo a minha cervejinha tranquilo. Irmão, você não pode se salvar por obras. Não é porque você nunca matou ninguém que Deus não lhe olha como um assassino. Como assim, Mateus? Para você ser um assassino diante de Deus, não precisa você derramar sangue. Jesus disse, vocês ouviram dos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão, aquele que odiar o seu irmão, ele será réu. Todo aquele que odiar o seu irmão sem causa, ele é visto como um assassino diante de Deus. Você pode dizer, mas eu não roubo. Mas o próprio Jesus disse, quando vamos para a questão, por exemplo, de adultério, roubar a mulher do seu próximo, vamos dizer assim, ele diz, antes vocês ouviram dos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar em seu coração, já adulterou com ela. Você entende o quanto isso é sério? Infelizmente você não é bom. Eu não sou bom. Quando vamos para Salmos, número 51, verso 5, e Isaías, capítulo 64, verso 6, a Bíblia nos mostra que nós nascemos do pecado e a nossa natureza é imunda. A nossa carne é imunda. Nós não podemos ser salvos por obras, porque as nossas obras são egoístas. Nossas obras são cheias de pecado, cheias de malícia. A nossa natureza é pecaminosa, vai nos arrastar para o inferno. Não existe ninguém bom. Paulo diz, não há um justo, nenhum sequer. Mas Mateus, qual é a minha salvação? O que eu posso fazer para ser salvo? Já que eu não tenho obras boas para me salvar.
Efésios capítulo 2, verso 8. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Isso é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Como eu posso ser salvo? A fé em Cristo Jesus, a fé de que Ele desceu, se fez carne, habitou entre nós. Como o próprio João diz, ele diz, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ele foi morto, crucificado, cuspido, ele foi humilhado pelos nossos pecados. Isaías 53 vai dizer que Deus agradou moê-lo até fazê-lo enfermar. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é a ponte, meu irmão, para ir para o céu. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Ele é a única ligação entre o homem e o seu Criador. Como está escrito em Isaías 17:7. Porque naquele dia o homem atentará para o seu Criador e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. A única salvação, o único meio de você ser salvo é você ter a fé em Cristo Jesus. Mas você pode dizer, mas eu tenho fé, Mateus, mas a fé que ele quer é uma fé de ação. É uma fé prática, uma fé ativa e não uma fé passiva. Como assim, Mateus? É muito fácil, irmão, eu dizer que tenho fé. Mas Jesus quer que venhamos a dar o primeiro passo. É a mesma coisa, por exemplo, eu me casei com Cláudia, mas se eu ficasse dizendo a ela que amava ela e, por exemplo, não fosse falar com os pais dela, você acharia que ela teria casado comigo? Não. Ela podia ouvir que eu amava ela, ela podia ouvir que eu gostava dela, mas não havia uma ação. Assim, da mesma maneira que a gente quer uma reciprocidade no sentimento, Deus não é diferente, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Da mesma maneira que queremos uma ação, uma prova de amor, Deus também quer uma prova de amor por nós. E você pode dizer, qual a prova de amor que Deus fez por mim? Cristo na cruz. A maior prova de amor que o ser humano pode receber nesta terra foi um homem de 33 anos pendurado no madeiro, calado, moído pelos seus pecados. Essa foi a maior prova de amor que alguém já teve. E ele nos convoca, ele nos convida que venhamos a participar deste amor. Que venhamos a estar diante de Deus, não como criaturas, mas como filhos. Gálatas 4:7, ele diz, vocês já não são mais servos, mas filhos e herdeiros de Deus por Cristo. Ele também disse em Romanos capítulo 8, verso 14, ele diz, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Nem todos são filhos, mas nem todos precisam ser criaturas a vida inteira. Aceite a Cristo, porque Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Isaías, capítulo 43, verso 11, ele diz, não há outro Deus além de mim, e além de mim não há outro que dê a salvação. A Bíblia também diz, em Isaías, que o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 47, verso 4. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Olhe para a cruz. Você pode olhar e dizer, mas Mateus, eu não mereço, mas ninguém merece. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. As suas obras não te salvarão, meu irmão. Você nunca mereceu o céu e nunca vai merecer, mas o selo de Deus, o sangue de Cristo, ele lava você dos seus pecados. E ele te dá uma nova vida. Lembre-se disso. Cristo quer te salvar e levar a sua alma para o céu. Eu não vou dizer a você que a vida de um cristão ela é fácil. Eu não vou dizer a você que se você se converter você vai ganhar um carro. Eu não vou dizer a você que se você se converter a Cristo você vai receber o sonho da sua casa própria. Não, eu não posso dizer isso.
Deus pode fazer? Pode, porque não há nada impossível para Ele. Mas você tem que se atentar a duas promessas, apenas duas promessas da Bíblia. Quais são? A primeira, quando vamos para o final dos evangelhos, ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até o fim da sua vida. Salmos 48:14, o salmista vai dizer: este Deus é um Deus eterno e Ele nos guiará até a morte. E qual a segunda promessa, Mateus? É a promessa mais linda da Bíblia. Está escrita em João capítulo 14 e em 1 de João capítulo 2, verso 25. Ele diz: porque esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Lembre-se disso. Deus quer te salvar, quer perdoar os seus pecados, quer te dar uma vida nova. E o mais importante, quando você fechar os olhos nesta terra, Ele quer que quando você venha os abrir de novo, que Ele esteja à sua frente, de braços abertos, te recebendo na glória. Deus te abençoe, meu irmão.